Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. O texto vai ser projetado, mas eu sempre tenho dito, se você tem Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Leia na sua Bíblia também. Marcos capítulo 2 traz o relato de uma história muito interessante. Essa história de como quatro amigos ajudaram um outro amigo que estava precisando em profunda necessidade. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5, assentados como estamos. O texto bíblico diz: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava na casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Que palavra boa de ouvir. Filho, os teus pecados estão perdoados. Qual a razão de ser da Santa Ceia? Há várias respostas a esta pergunta. Mas a razão principal da Santa Ceia é lembrar-nos o preço que foi pago para a nossa salvação. O que Jesus fez para nos salvar está sintetizado e resumido nos símbolos que a Santa Ceia nos traz: o cálice, o pão, o corpo e o sangue. E quando Jesus morre na cruz, ele dá uma missão às mulheres, aos discípulos e a toda a igreja que surgiria a partir de então: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Jesus salva, nós evangelizamos. É esta a correspondência. Jesus salva, nós evangelizamos. Por isso que é inconcebível pensar em alguém que foi salvo por essa graça, por esse amor, pela doação maravilhosa de Jesus Cristo, e não evangeliza. Como nós que fomos salvos, receptores dessa graça maravilhosa, podemos nos calar. Então nós temos 2 formas de evangelizar. Uma, pessoalmente, diretamente, falando com as pessoas, falando desse amor, dessa graça, diretamente. Ou indiretamente. Como? Conduzindo pessoas a Jesus. Criando ambientes. Por exemplo, no dia 31, ontem, nós tivemos um congresso de mulheres. Um crente inteligente vai pensar: como é que eu posso evangelizar alguém? Levarei minha amiga para o congresso de mulheres. Indiretamente você está evangelizando. Ou nós temos um trabalho de evangelização que tem virado tradição na igreja, que é, todo 4º domingo, é um culto de evangelização. O que você pode fazer para evangelizar alguém indiretamente? Vou levar para que ele participe do culto, porque o louvor vai ser todo dirigido para atingir o coração dessa pessoa. A pregação será sobre como Deus salva, como Deus ama, o que é necessário que o pecador faça para ser salvo. Esse trabalho de 4º domingo é algo que integra a organização do culto com a participação dos irmãos. Nós tivemos um culto agora, recentemente, com pouca participação. É claro que os irmãos não se lembraram desse culto, prefiro acreditar dessa forma. Mas espero que dos próximos os irmãos se organizem. E nós vamos fazer um trabalho integrado. Eu contava
hoje para um casal que nós almoçamos juntos. Como é importante você convidar pessoas para ouvirem a respeito de Jesus. Eu contei uma história para eles que vou contar para vocês agora. Diz que numa roça, naquela zona rural, muito difícil de você evangelizar, as pessoas arraigadas às suas tradições religiosas, um irmão muito desejoso de que outras pessoas também conhecessem a Jesus, o seu amor, sua graça, aproximou-se de um fazendeiro próximo dele e disse assim: vamos para o culto hoje? E ele disse assim: eu não posso ir, porque se eu for ninguém cuida das minhas galinhas. E ele olhou assim: não se preocupa não, irmão, suas galinhas não vão fugir, não, o problema não é esse. Tem uma raposa que anda rondando o meu galinheiro, e se eu for para a igreja, minhas galinhas vão ficar desprotegidas. Aquele crente inteligentemente disse para ele: não se preocupe, Jesus vai ficar com as suas galinhas. E ele se animou: é verdade? Jesus vai ficar com as minhas? Jesus vai tomar conta das suas galinhas. Aí ele disse: então eu vou. Quando ele chega no culto, o pastor vai para frente. Sabe o que Jesus faz para saudar a igreja? Meus irmãos, Jesus está aqui. Você tem que combinar com o pastor antes, né? Aí ele olhou: e agora? E minhas galinhas? O bom é que Jesus está aqui, está lá. Jesus está em todos os lugares, cuidando até das nossas galinhas, Maurício. Até das nossas galinhas. Eu vejo aqui um esforço concentrado de 4 amigos, 4 homens que resolveram conduzir um amigo a Jesus. Eles estão fazendo um trabalho indireto. Eles estão levando aquele amigo para que ele conheça Jesus, para que ele tenha um contato com Jesus, para que ele veja Jesus, ouça Jesus, experimente um relacionamento profundo, maravilhoso com Jesus. E é interessante que eles pagam um preço para isso. Eles carregam aquele homem. É duro carregar nas costas, você sabe disso. Tem algumas pessoas que você carrega nas costas, você sabe como é difícil. Mas quando você quer a salvação de alguém, você não pode apenas orar. Você não pode apenas convidar. Se possível for, vá buscar. Tem que carregar. Também eu vejo na atitude desses homens uma persistência diante das possibilidades das desistências. Nós somos muito limitados no nosso ser e limitados nas nossas ações. Se a gente encontra uma possibilidade de desculpa, nós somos especialistas em dar desculpas. Quando você quer ajudar alguém que está sem fé, você diz para ele: você vai conseguir, vai dar certo. Ele olha para você e diz: e se não der certo? Quem está em dúvida sempre coloca interrogações, mas você tem que insistir com afirmações. Moisés, quando foi desafiado por Deus, arrumou tanta desculpa para não fazer aquilo que Deus estipulava para ele. Nós somos especialistas em dar desculpas. Eu fico imaginando estes 4 amigos, a desculpa maravilhosa que eles tinham quando chegaram na porta. A casa estava tomada, não tinha como entrar. Eles poderiam ter olhado para ele e ter dito: você viu que a gente tentou, né? Você viu que a gente chegou até aqui, mas olha, está cheio. Qual a melhor opção que a gente tem? Para casa, voltar para casa. Mas diante do primeiro obstáculo, eles não desistiram. Pelo entendimento da preciosidade, da oportunidade, da verdade que aquele homem estava prestes a ouvir, ao encontro que esse homem estava indo, eles resolvem estrategicamente subir na casa. Fazem um buraco correspondente. Onde é que Jesus está? Olha aí, um de baixo, para a esquerda, direita. Era uma operação de guerra para levar alguém à presença de Jesus. Não é qualquer obstáculo que tira esse pessoal da rota, que faz com que eles desistam. Quantas pessoas você já desistiu de evangelizar? Nós temos no coração um método que é falho. Sabe qual é o método?
Aí eu só vou gastar energia em evangelizar aquele que é quase crente. Aquela pessoa que você olha para ele e diz assim, só falta acreditar em Jesus. Esse eu vou gastar tempo. Esse eu vou evangelizar. Mas aquele banda voou, dá pá virada. Você diz, isso aí nunca vai ser crente. Eu não vou nem me esforçar. Meus irmãos, Paulo nunca seria crente. O apóstolo Paulo nunca seria crente. Se pensássemos dessa forma. Quem gastaria tempo para evangelizar alguém que estava matando crente? Quem gastaria tempo para dizer àquele homem que Jesus iria encontrá-lo no caminho de Damasco? Então não é você que escolhe. A palavra de Deus diz, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. O semeador saiu a semear, diz a palavra. A gente tem que lançar a palavra. Tem que ter estratégia. Você viu a estratégia dele subindo na casa para descer aquele leito com um homem? Ali tinha que amarrar aquele homem. Tinha que se pensar. João deu até um curso para esses 4, Carlão. João da nossa igreja, bombeiro. João diz, olha, se amarra, bem amarrado, para que ele não caia. Toda uma estratégia para que aquilo acontecesse. Por que a gente não pensa um pouco? Por que no dia do seu amigo você não manda uma Bíblia, um versículo bíblico, um cartão? Vai semeando. Você que alguém está triste, diz para a pessoa, você não precisa falar muita coisa. Eu vi que você está triste. Eu estou orando por você. E ora, viu? Não só promete, não. Ora. A pessoa vai saber que, no mínimo, você se preocupou com ela. Que você quer o bem dela. E eu vejo claramente isso. Esses amigos aqui que conduzem o coxo, eles têm preocupações espirituais. Há amizades que a gente gosta de estar junto, para ir para a festa, para ir para a balada, mas essas preocupações não são preocupações espirituais. Preocupação espiritual, você vê alguém sofrendo e você se aproxima com aquilo que pode levantar a pessoa espiritualmente. Eu vejo todo um esforço, toda uma ação para levar alguém a um bom lugar. Para onde você tem levado seus amigos? Ou melhor, para onde os seus amigos têm te levado? Onde tem acabado a sua última estada ou a estação da sua caminhada na vida aqui na terra? Onde está o seu pé? Onde você tem chegado? E vejo aqui que essas pessoas são amigas de fé. Roberto Carlos cantou essa música para o Erasmo Carlos. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. E eu olho essa história e vejo que esses amigos não eram apenas figurantes. Eles eram também protagonistas dessa história. Eles estavam numa ação contínua, presente, para que aquele homem fosse salvo. E era a fé do homem e a fé deles. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé. Não é vendo-lhe a fé. Ou num português mais simples e rasgado, não é vendo a fé do coxo, não é vendo a fé do paralítico, mas vendo a fé de todos que estavam envolvidos naquele processo, vendo-lhes a fé. Nós temos que ser amigos de fé. É claro que nós todos temos que crer, mas quando alguém não consegue crer, creia por ele. Ajude. Quando ele não consegue orar e crer. Falamos dos 4, mas eu quero falar um pouco sobre esse homem do coxo, esse homem do leito, esse homem que está sendo ajudado. Há um esforço coletivo de amigos, e aquele homem que foi levado precisava também fazer algumas coisas, entender algumas coisas e participar do processo também. Primeira coisa que eu destaco que é importante, quem está sendo ajudado fazer, é que quem está sendo ajudado precisa, de alguma forma, ao chegar-se a Jesus, ele precisa entender que ele tem que descer.
E é claro que existiu todo um processo literal, simbólico, quando aquele homem desce de cima do telhado para o meio da casa, ele está descendo. Mas aquele homem precisava descer no seu coração, descer ao pó. Aquele homem precisava se humilhar. Não tem como se chegar diante de Jesus sem descer. E como é que você desce? Arrependendo-se dos seus pecados, reconhecendo a sua indignidade, olhando para o tamanho de Deus e para a sua insignificância, e descobrindo que você é imerecedor do amor, do perdão que Ele tem para lhe conceder. Aquele homem tinha que descer, não só literalmente, mas espiritualmente. Tem muitas pessoas que buscam Deus, mas querem o favor de Deus. Eles não querem descer. Eles não querem resolver o problema espiritual. Eles querem resolver um problema matrimonial, financeiro, um problema de uma enfermidade. Então, eles descem para receber uma bênção material ou emocional. Mas não tem como resolver um problema espiritual sem descer no coração, sem se prostrar diante de Deus, sem se quebrar, sem se humilhar, sem se arrepender. A nossa posição diante de Jesus é aos pés dele. Aquele homem precisava descer. Aí Bruno lembra, com o pandeiro, lembra, cante você. O Bruno tem que descer na olaria de Deus. Então, parece que alguém gostou aí. Esse homem precisava descer. E se você estiver aqui e ainda não desceu aos pés de Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, você ainda não recebeu a salvação. Não recebeu porque não desceu. Outra coisa que esse homem precisava fazer, além de descer, literalmente, espiritualmente, aquele homem precisava ter fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo fala isso aos Efésios. Paulo fala também aos romanos, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. A fé é central para a salvação. Há uma discussão na teologia para entender a ordus salutis, que é um termo latim, para entender a ordem da salvação. O que acontece nesse processo de conversão? O que vem primeiro? Alguns dizem, primeiro vem o arrependimento, depois a fé. Depois da fé vem a justificação. Aí há uma discussão na teologia para saber o que vem primeiro. Eu sou daqueles que acreditam que o arrependimento vem primeiro. Nasce primeiro o quebrantamento no coração do homem, e depois que ele se quebra, ele tem fé. A fé é que crê em Jesus como Filho de Deus e Salvador. Mas o importante não é saber quem vem primeiro, é saber se vem o arrependimento e a fé. Mas a fé é esta condição de crer e, sobretudo, se entregar, confiar. A fé não é só um assentimento intelectual, uma concordância com o que é dito. A fé é uma entrega de vida. Quando a gente entende isso e entrega a vida, eu estou me entregando e confiando que Deus vai fazer uma obra de salvação na minha vida, e eu estou cônscio de que eu não posso me salvar, não há um outro meio senão por meio de Jesus que salva. Aí eu digo, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é o meu Salvador, meu Senhor, porque eu já me arrependi dos meus pecados. E quando a Bíblia diz que, vendo-lhes a fé, Jesus contemplou a entrega de vida daquele homem. Ele contemplou que, de fato, ele acreditou espiritualmente. Porque, veja bem, quantas vezes você já viu pessoas atendendo um convite? Eu não gosto muito do termo apelo, porque eu não tenho que apelar com ninguém. Jesus é precioso demais para eu ficar fazendo promoção dele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Mas eu acho que nós temos que convidar o pecador a se arrepender. Ou falando para ele, como Pedro disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Paulo falou isso ao carcereiro. Lá em Atos 2, Pedro diz assim, senhores, crê no Senhor Jesus Cristo.
e recebereis a remissão de pecados. Nós temos que confrontar o pecador e dizer para ele que ele precisa tomar uma decisão diante do que ele ouve e vê. Ele precisa se posicionar. Por isso que a palavra é decisão. A palavra decisão vem de cisão. O que é uma cisão? É uma ruptura. Toda decisão espiritual é uma ruptura com o pensamento lógico, carnal, para uma ruptura com um passado e um novo futuro. É necessário uma ruptura. E quando você crê, você não crê só intelectualmente. Então, quando alguém vem à frente, quantas vezes você vê alguém sendo chamada ao conserto com a vida, com Deus, e as pessoas vêm, mas muitas vezes elas vêm porque elas acreditaram mentalmente. Não houve um acreditar espiritual, porque toda uma conclusão, uma proposição dessa precisa ser acompanhada por uma decisão que deve ser evidenciada por meio de atitudes, como a Bíblia diz, obras. A Bíblia diz, fruto digno do arrependimento. Ou seja, ações que apontam que houve um arrependimento. Então, infelizmente, há muitas pessoas que entendem, creem mentalmente, mas espiritualmente não entregaram a vida a Jesus e não passaram por uma conversão. É necessário que a fé mova para uma mudança total e radical do coração dessas pessoas. E este homem não ficou apenas transportado. Enquanto aqueles 4 criam, ele resolveu crer junto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se ele não tivesse crido, ele poderia ter saído dali com a cura física, apenas. Mas não sairia dali perdoado, restaurado, um novo homem. E de que adianta ter bênçãos materiais em nossas vidas, se o meu destino eterno será de morte eterna? Por isso que Jesus adverte severamente de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E nós estamos vendo pessoas na igreja, fora dela, movidas por interesses, querendo apenas resolver o seu problema na terra e não acumulando tesouros no céu. Então esse homem descobriu, quando ele foi encaminhado pelos amigos, que ele tinha que descer, que ele tinha que ter fé. E terceiro, ele tinha que entender que a sua maior necessidade não era física, era espiritual. Ainda naquilo que eu estou falando, pegando carona nesse raciocínio que eu fiz até aqui, talvez o problema daquele homem, do ponto de vista dele, talvez de alguns daqueles que carregavam-no, era dizer assim, vamos levar esse homem para Jesus, porque ele tem poder para curar a sua paralisia. De fato, teve e tem. Mas quando ele chega lá, sabe qual é a primeira palavra que Jesus dá para aquele homem? Não é, curado está você do seu mal. A primeira palavra que Jesus tem para aquele homem é, perdoados são os teus pecados. Sabe o que isso significa? Ele descobriu que a sua maior necessidade não era física, mas era espiritual. Tem muitas pessoas que vêm à igreja que precisam entender que a maior necessidade não é de resolver o problema da empresa. Não é resolver o grande problema das suas dívidas. De te tirar do clube SPC. Tem gente que é sócio desse clube. Aí quer desassociar do clube e não consegue. O meu problema não é esse. Seu maior problema é resolver sua situação espiritual diante de Deus. É se achegar a Ele, saber que Ele te recebe do jeito que você é, do jeito que você está, contanto que você se arrependa e queira andar com Ele, queira ser filho dEle e receber a salvação que Ele tem para dar. Pouco tem se pregado sobre a necessidade de arrependimento, de conversão.
muito tem se pregado sobre o que Jesus pode fazer na área material. E tem muitas pessoas que, em alguns casos, vão numa busca material, provavelmente esse homem se enquadre nesse caso, e saem de lá com a percepção que a maior necessidade deles não é material, é espiritual. Mas, infelizmente, tem igrejas que estão abarrotadas, e talvez, quem sabe, você está aqui porque quer que Deus resolva um problema material ou emocional que você está passando. E fica só nisso. Não descobriu, não se apercebeu que a sua maior necessidade é ser achado, é ser perdoado, é ser restaurado por Jesus. Quando Jesus olha para aquele homem e diz, perdoados estão os seus pecados, ele está descendo assim, ó. Aí ele descobre que a sua maior, o que deveria ser a sua maior preocupação, não estava sendo. Encontrar Jesus, ser amigo dele, experimentá-lo como Senhor e Salvador. Esta é a maior necessidade do ser humano. É de ser amado e amar a Deus sobre todas as coisas. E ele descobre a sua maior necessidade. Era receber o perdão de Deus. A quarta coisa que esse homem descobre nesse evento é que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, independente do que tenhamos feito, a vida que vivemos no passado, independente disso, do que fomos, nós agora somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Você pode ter sido filho de Oxóssi, de 7 caveiras, do que for lá na sua vida pregressa, tido outros deuses. Mas quando você se arrepende, acontece algo sensacional, algo maravilhoso, que às vezes você nem acredita, porque é tão profundo, tão maravilhoso que você nem acredita. O sangue de Jesus nos lava, tira toda nódoa, toda mancha, tudo um dia que nos corrompeu, que nos fazia indignos e culpados dos nossos atos. Quando existe um arrependimento sincero, nós somos lavados e restaurados. A Bíblia diz, queridos, Deus sabendo do nosso trauma, porque, vou dizer uma coisa para vocês, nem todos que creem acreditam que Deus ama do jeito que Ele diz. Nem todos que creem acreditam que Ele perdoou tudinho, como diz na minha terra, tudinho. Porque a gente diz assim, não, mas aquilo que eu fiz Ele não perdoou. É muito grande. Nós vamos participar daqui a pouco da ceia. E alguns ficam perguntando, Deus poderia ter salvo o pecador de outra forma? Eu não vejo outra forma. Tinha que ser dessa forma. E tinha que ser com o pior tipo de morte que alguém tinha que morrer. Uma morte pública, vergonhosa, vexatória, uma pessoa uma espécie de uma fralda, sendo cuspida, sendo surrada, exposta a tudo e a todos, ensanguentado, quebrado, cheio de hematoma e sangue. Tinha que ser daquela forma, sabe por quê? Para não ficar nenhum pecado que você diga, o sangue de Jesus não foi capaz de cobrir esse. Tinha que ser a pior morte, a pior dor, a pior humilhação, para que não ficasse dúvida de que todo pecado foi pago na cruz do Calvário por Ele. E quando você está aqui, entrega a sua vida e se arrepende, de verdade, também de verdade, esse sangue te alcança. Nem o diabo, nem você, nem ninguém tem direito de dizer, você com aquele pecado, você acha que pode estar diante de Deus? Você olha para ele e diz assim, olha, eu também achava isso. Eu também achava isso. Mas depois que eu li na Bíblia que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, eu descobri que eu não podia pensar dessa forma. E eu li também 1 João 9,
que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de algumas das nossas injustiças. É assim que está escrito, Dani, teólogo Giovanni? Não, de nos purificar de toda injustiça. A grande bênção quando eu participo da ceia é que eu participo dela sem merecer. Eu sou lembrado do alto preço e ao mesmo tempo eu sou lembrado que todo e qualquer pecado que eu tenha feito e confessado a esse Deus e me humilhado, Ele me livrou e me salvou. Por isso que quando você lê o texto que nós estamos usando como referência, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, não é condenado, como eu chamo vocês de vez em quando, é filho. Ele recebeu, à medida que cria, uma nova condição. Está escrito em João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual o poder de ser feito filho de Deus? É meu? Não, eu recebi o poder dele. Ele efetuou em mim uma obra que, de condenado, de pecador, condenado à morte, agora eu sou colocado na condição de filho. E ele diz: filho, você antes não tinha direito. Você antes era meu inimigo, agora você é meu amigo, meu filho. Agora você tem colo, acesso, mesa, cama. Você é meu filho. Filho. Esse homem recebeu uma graduação, ele se viu como filho. Por isso que nós temos que nos ver como irmãos, e por isso que quando eu participo da ceia, o meu coração se enche de toda essa alegria, porque eu fui adotado. É mais o apóstolo Paulo que vai trabalhar muito o tema adoção, que nós somos adotados por Deus. Jesus era primogênito, era unigênito, depois quando ele morre por nós, ele se torna primogênito, primeiro, entre muitos irmãos. E quando eu chego para Jesus assim, eu vou falar dele assim, você fala assim: você conhece meu irmão? Meu irmão é forte, meu irmão é bom, meu irmão é maravilhoso, meu irmão é Jesus, ele é meu irmão. Eu, como era o mais velho, eu não tinha irmão mais velho, eu tinha um primo, chamava-se Zinho. Ele era meu referencial. Eu falava: alguém queria bater em mim na escola, eu vou chamar Zinho. Porque era o meu primo, era o meu referencial. Então Jesus é seu irmão, ele é filho, e ele é tão generoso que quando ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz assim: olha, vocês devem orar assim: Pai de Jesus que está nos céus. Ele é tão generoso que ele diz: quando vocês forem orar, vocês vão se juntar e lembrar de mim, Pai nosso que estás no céu. O Pai que era só dele, ele deixou que a gente tivesse colo com ele, na presença dele. Então hoje nós descobrimos o que é que nós, como carregadores de paralíticos, temos que fazer. E também descobrimos, nós que somos paralíticos espirituais, o que temos que descobrir e fazer. Se a gente fizer assim, muita gente vai se achegar a Jesus. Vamos trabalhar dessa forma, vamos nos envolver dessa forma, vamos criar estratégias para atingir pessoas, para que muitos se acheguem e ouçam: filho, perdoados são os teus pecados. Se você um dia já ouviu isso na sua vida, na sua história, você participa da ceia com um coração diferente. Se você não ainda ouviu isso da boca de Jesus, você olha assim: eu quero, mas tem muita coisa que eu tenho que resolver, tem muita coisa que eu tenho que fazer, desculpa muita para dar. Você vai olhar e vai dizer: isso aí não tem muito significado para mim. Mas nós que fomos lavados pelo Cordeiro, temos muito a agradecer.
que Ele aplique essa palavra em nossas vidas, em nossos corações.